E a gente, tudo bom com vocês? Gente, hoje já é 17, né, de agosto e ainda estamos aqui nessa pandemia, nessa quarentena, devemos nos cuidar, respeitar o distanciamento, as leis, as regras, né, que estão surgindo a cada dia. E como nós também não podemos parar, devemos continuar nossas atividades domiciliares. Eu gravei essa aula de hoje, certo? Vamos falar sobre força e movimento. Eu coloquei aqui 6 tópicos, mas nós não vamos ver todos, ok? Apenas uma parte, beleza? As causas do movimento, vamos só começar por aqui. Nós sabemos que no universo em si, na nossa vida, no nosso cotidiano, sempre rodeado de coisas em movimento, né? Até mesmo a Terra está em movimento, as galáxias, as estrelas, os elétrons estão em movimento, transportes. Então, nós se locomover de uma posição para outra, nós precisamos nos movimentar, certo? Mas o que, com base nisso, vem a pergunta, né? Cada pessoa sempre pergunta, que talvez passe desapercebido. O que é que causa o movimento disso tudo? Por que que as coisas se movimentam? E como é que eu posso saber esse conhecimento em si? Porque desde muito tempo que tem se estudado sobre isso, até chegar a uma conclusão, né? No nosso conteúdo, nós vimos até agora apenas os movimentos, né? Justamente no movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Nós estudamos esses movimentos, as velocidades, as acelerações, mas nós não nos preocupamos em descobrir o porquê que aquele corpo, daquele móvel, está se movimentando, ok? Justamente essa é a parte da cinemática, certo? Hoje nós já vamos estudar aquela parte da física pelo qual tem o maior interesse em buscar determinar a causa do movimento. Não queremos saber a velocidade, mas por que aquele corpo está em movimento. Quem colocou esse corpo em movimento? Quem é o responsável por esse movimento? Okay? Isso não quer dizer que nós não vamos precisar dos conceitos e daquelas formulazinhas que foram vistas anteriormente. Okay? Essa parte da física é chamada justamente de dinâmica. Certo? Como havia dito antes, o estudo do movimento vem bem antigamente mesmo, bem na Grécia Antiga, justamente com Aristóteles, Galileu na Itália, e por último foi Isaac Newton, a qual ela definiu de uma forma bem coerente o que é movimento. Certo? Aristóteles e Galileu eles sempre propuseram teorias um pouco que naquela época elas ficavam aceitas, eram aceitas pela sociedade porque não havia outra explicação. De acordo com o que você vai estudando, o que você vai aprendendo, você vai modificando aquelas teorias que foram feitas anteriormente. Esse Aristóteles ele formulou uma teoria dizendo que um corpo só pode permanecer em movimento se existir uma força atuando sobre ele. Um corpo só pode permanecer em movimento se existir uma força sobre ele. Mas se nós observarmos aqui, existem aqueles corpos que se deslocam com movimento retilíneo uniforme, ou seja, não tem uma força atuando sobre ele, mas mesmo assim ele permanece em movimento, ok? Mas naquela época, esse conhecimento ainda não se sabia dele, não é isso? Então prevaleceu por alguns anos essa teoria aqui de Aristóteles. Mais tarde, Galileu ele propôs uma nova teoria, isso foi justamente contrária a que Aristóteles tinha falado, quando ele dizia que se um corpo está em repouso, ele irá permanecer nesse estado até que uma força externa seja aplicada nesse corpo. Ok? E
Se um corpo está em movimento uniforme, este permanecerá em movimento até que uma força mude isto. Okay? Essa aqui foi a nova teoria do Galileu, certo? E prevaleceu por alguns séculos, alguns anos, essa teoria de Galileu, certo? Até chegar em 1687, com o livro Filosofia, Natureza, Principia, Matemática, ok? É conhecido apenas como livro Principia, de Isaac Newton, onde nesse livro aqui, ele coloca o conceito de movimento, certo? E ele diz que todo o corpo permanece em movimento uniformemente ou em repouso, a não ser que uma força resultante atue sobre ele. Professor, é quase a mesma coisa que disse Galileu. A questão é o seguinte, Galileu utilizou força externa, certo? Já Newton não, ele falou um pouco da força resultante. Ou seja, é bem capaz de um corpo estar recebendo duas forças. É isso, ó. Pega aqui o apagador, vou aplicar uma força para a direita, vou aplicar uma força para a esquerda, mas mesmo assim ele vai estar em repouso. Por quê? Porque as forças se anulam. E existem forças externas atuando sobre o apagador. Mesmo assim, ele não vai se movimentar. Newton não. Ele falou o quê? Força resultante, ou seja, se eu aplicar maior força de um lado, não quer dizer que a outro lado não esteja aplicando força, mas tem uma força maior do que a outra, ok? Mas o que seria essa força? Essas forças elas são de natureza, não é isso? Elas existem 4 tipos de forças que são fundamentais: interação, que é gravitacional, eletromagnética, forte e força fraca, ok? Essas duas aqui estão ligadas com energia de núcleo, força de núcleo entre átomos e elétrons e as partículas elementares, certo? Elas são causadoras por modificações de movimento ou modificação de algum objeto. Tá? O conhecimento dela permite prever alguns movimentos subsequentes de um objeto determinado. Se eu aplicar uma força no objeto, eu vou saber mais ou menos em que posição ele vai se movimentar, como ele vai se movimentar. Ok? Vamos aqui, ó. Força é a interação de um corpo com sua vizinhança. É descrito em termos de uma força. Okay? Ou seja, é interação entre dois corpos, certo? Justamente responsável. O que seria força? Justamente isso, a interação entre dois corpos. Onde a força pode causar diferentes efeitos, imprimir movimento, se eu empurrar, chutar uma bola, cessar o movimento, no caso eu paro o freio, ele imediatamente vai parar, né? Isso devido à força. Sustentar um corpo, no caso que nós temos aqui a charge de um homem sobre essa pedra aí, né? E de deformar outros corpos, certo? Posso muito bem pegar uma folha de papel e amassar. Eu estou justamente aí, estou deformando aquela folha de papel. Essas forças elas podem ser de força de contato, de força de campo, ok? Força de contato, qual seria ela, né? Seria justamente aquela força em que ela entra em contato em si, certo? Eu não estou atuando à distância, digamos assim, certo? Eu preciso encostar nele para eu chutar uma bola. Eu vou chutar, eu vou ter que tocar meu pé na bola, ou seja, está havendo contato aí, está havendo interação entre os corpos, certo? Interação por contato, ok? E também tem o efeito de campo. Ou seja, esse efeito de campo, professor, justamente devido a esse campo gravitacional, certo? A Terra ela aplica uma força na Lua, a Lua aplica uma força na Terra, ok? Temos também a força magnética entre os ímãs, por isso que muitas vezes os ímãs atraem
pregos, materiais ferromagnéticos, não é isso? E também temos forças elétricas, ok? Sempre estudamos que o próton, carga positiva, e a carga negativa, ela se atrai e, né, e se repelem se forem iguais, ok? Próximo aqui é como é que nós medimos ela, certo? Nós medimos com um aparelhozinho chamado de dinamômetros, ok? Ele utiliza justamente aqui a ideia de força elástica, certo? Ela pega essa variaçãozinha aqui de variação de comprimento, quando eu coloco o peso, ele vai variar, eu relaciono essa variação aqui com o peso do corpo, com a massa do corpo, não é isso? E eu calculo a força no caso. Vamos começar. Vai ser hoje, nós vamos ver apenas o que é a primeira lei de Newton, ok? A primeira lei de Newton é o princípio da inércia, onde o que aqui diz, o corpo tende a permanecer em seu estado de repouso até que uma força impulsione o uso dessa condição, certo? Nós temos aqui uma tirinha do Garfield, onde ele explica bem, o dono dele chama de preguiçoso, e ele diz que não, está apenas fazendo experiências, comprovando a lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, o princípio da inércia. A definição é essa aqui, ó. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força seja aplicada, seja obrigada a mudar seu estado por forças impressas nele, ok? Lembrando que aqui tem que ser força resultante. Certo, gente? Não posso aplicar duas forças em um corpo, ele pode permanecer no seu estado. Certo? Menos que uma força resultante seja aplicada sobre o corpo para que ele mude seu estado, seja de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Temos aqui alguns exemplos. Aqui ele fala aqui de um trem, né? Mas nós podemos observar isso também quando nós entramos no ônibus, que muitas vezes nós estamos ainda caminhando até uma poltrona, quando o motorista acelera e você é jogado para uma certa direção. Justamente isso tem relacionado justamente à massa, a tendência que o seu corpo tem em permanecer naquele estado inicial, né? Isso que você está parado e o ônibus sai para um lado, você vai ser jogado para o outro. Por quê? Porque você estava lá. A tendência do seu corpo, dessa inércia, é continuar lá, certo? Aí aqui, né? A massa dos corpos tem alguma relação com a inércia? Tem. Quanto maior a massa, maior vai ser a inércia. Ou seja, mais difícil eu tirar um corpo do repouso. Ou seja, se eu tenho uma pedra gigante em repouso, para mim empurrar ela, para mim colocar ela em movimento, eu vou ter que colocar muita força, certo? Da mesma forma, se for uma coisa pequena, um objeto pequeno, eu vou colocar menos força. Aqui, ó. Um cara puxando uma pedra, um cara puxando um carrinho, ok? Tudo isso aqui é relacionado com a massa e com a inércia em si, né? Quanto maior a massa do corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior a sua tendência a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ok? Portanto, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, qual mede sua resistência à variação de velocidade ou aceleração, certo? A massa, gente, ela é feita em quilogramas, certo? Nós temos a mania de falar que é o peso, o meu peso, 10 quilos, 20 quilos, mas é errado nós falarmos isso, certo? Porque peso é uma força, é a força justamente de interação entre a Terra e os objetos, né? Que a gente chama de força-peso. E o que nós pesamos, na verdade, é a nossa massa,
temos 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, ok? Temos aqui mais um exemplo, né? Um carro e cada um motocicleta, uma vez que você é jogado para frente por algum motivo, por chegou algum animal na frente, você vai frear para não barrar ou coisa parecida. Né? A primeira lei descreve o que acontece na ausência de uma força resultante sobre um objeto. Também nos mostra que quando não há força resultante atuando sobre um corpo, sua aceleração é nula. Aqui nós temos somente quando um corpo é freado, quem muitas vezes já presenciou um cara saindo da moto, sai de uma vez e o passageiro é arremessado, não é isso? Gente, a aula de hoje é só por aqui, tá? Vocês façam anotações da aula de hoje, leiam o livro de vocês, tem lá, certo? Sobre as partes do início do livro até a primeira lei de Newton, ok? Façam anotações e enviem para o responsável. Tchau, gente, bons estudos.